Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Oh, como eu queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu queria ser feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, expirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Aleluias! Glória a Deus! Jesus é a nossa esperança. Nós não vimos ele com a visão óptica, nós não tocamos nele com o palpável, nós temos apenas nele fé e esperança. Cremos nesse Jesus, que é a nossa esperança, pelas Escrituras. Jesus é pelas Escrituras. É por isso que cremos nele. Nós não vimos, nós não tocamos, não andamos com ele fisicamente, não vimos com a visão óptica, não tocamos palpável com a mão, o toque físico, mas nós cremos e estamos seguindo ele, confiando nele, esperando nele pela fé. Aleluias! A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, nós não temos nenhum conhecimento óptico, mas nós esperamos, acreditamos, temos certeza, convicção. Tudo isso não é da imaginação. Tudo isso não é principiado dentro de nenhuma imaginação, filosofia, crença, dogma estabelecida pelo homem. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida com Cristo, a nossa esperança em Cristo é pelas Escrituras. O nosso alicerce, o princípio, a base da nossa fé é as Escrituras. Até porque a fé, ela vem pelo ouvir, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. É essa fé que vai gerar no homem para levá-lo à comunhão com Deus. A fé pelo ouvir da palavra. A partir do momento que você vai ouvindo a palavra, o que ela ensina, o que Deus nos revela, o que Deus nos fala, o que Deus nos orienta, através da palavra. Aí nós vivemos a verdadeira fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus, que é principiada pela palavra. Conhecemos Jesus, seguimos Jesus, temos a nossa fé e esperança, acreditamos que fomos livres e remidos dos nossos pecados por Jesus Cristo, pelo sacrifício, acreditamos que Jesus é o nosso mediador, é o nosso salvador, é o nosso intercessor, acreditamos que Jesus é o único caminho, meio, é a única maneira do homem se salvar, acreditamos que em Cristo estamos salvos, estamos sendo participantes da promessa, estamos aguardando a vinda dele para nos levar. Tudo isso nós acreditamos pela palavra. Porque tudo isso nós cremos pelo ouvir da palavra. Deu para entender? É essa fé, essa confiança, essa esperança na palavra. Não é nenhuma coisa aí não, criada dentro dos preceitos dos homens. Por que eu digo isso? Porque os católicos têm fé, mas qual é a fé deles? É principiada na palavra? Não, 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 não. Eles acreditam em Maria como protetora, medianeira, co-salvadora, intercessora. Eles acreditam em santos, em protetores, em entidades com vários nomes de pessoas mortas. Eles têm uma esperança, não é, dentro de ensino, de doutrina, que não é a palavra. Por isso que a fé deles, eles têm fé.
mas essa fé os levará para a decepção, para a vergonha e o desprezo eterno. Por quê? Porque não é a fé na palavra de Deus. Deu para entender? O salmista, lá no Salmo 119, versículo 116, ele vai clamar a Deus, orar a Deus, da seguinte forma: sustenta-me, ó Senhor, pela tua palavra, para que vivas, e não me deixe envergonhar-me da minha esperança. Ora, eu só tenho vida com Deus pela palavra. Por isso que o salmista entendeu isso. Ele diz: sustenta-me, ó Deus. Não é pela vida religiosa, não é por nenhum outro meio, não é pelos meus méritos, não é pelos meus benefícios, pelos minhas virtudes. Ele entende que a firmeza, a vida baseada, balizada em Deus, verdadeiramente é pela palavra. E ele diz: sustenta-me, ó Deus, com o quê? Com a tua palavra. Para quê? Para que eu vivas. Vida em Deus, comunhão, porque vida fala de comunhão. Nós só temos através da palavra, seguindo, conduzindo, se dirigindo na orientação, na fé, na esperança, em tudo aquilo que a palavra diz. Não é o que ensina os homens dentro das religiões. Aprendeu aí? E o salmista vai dizer assim: sustenta-me, ó Deus, pela tua palavra, para que eu vivas, e não me deixe envergonhar-me da minha esperança. Ora, a tua esperança está baseada na palavra? A tua esperança, o que tu crê, o teu credo, teus dogmas, tua doutrina, tua vida religiosa, está principiada na palavra? Tu estás seguindo a direção da instrução, da doutrina de Cristo? Se não for, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu estou aqui com o trabalho de esclarecer, advertir, corrigir, ensinar, repreender, instruir, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra em Deus, para uma vida verdadeira edificada em Deus, através do ensino, da instrução e da doutrina da palavra. Esse é o trabalho do pregador, do profeta, do pastor, daqueles que Deus levanta com o ministério da palavra. É instruir, ensinar, corrigir, levar a repreensão, levar o ensino, a correção para o povo, que precisa ser advertido pela verdade que liberta. Como ouvirão se não há quem pregue? E a exposição da palavra de Deus, o ensino da doutrina, ela dá luz e entendimento, ela esclarece, ela abre, ela dá certeza, claridade, esclarecendo aquele que está com a mente entenebrecida, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos. Então você está sendo instruído pela palavra. Esse é o meu trabalho, levar a instrução da palavra. Eu uso as redes sociais para isso. Não é só na rede social que eu estou aqui no meu bairro também, evangelizando toda a minha comunidade, toda sexta-feira com a programação A Voz da Palavra de Deus, porque o meu ministério no reino de Deus é esse, levar a instrução, o ensino da palavra de Deus. E eu faço isso em todos os lugares que assim eu tenha a oportunidade para isso fazer. Eu não preciso de um culto, de um ritual, de uma formalidade dentro de algum local de 2 horas para pregar a palavra. O meu chamado para pregador é pregar toda hora, todo instante, a tempo e fora de tempo. Eu sou luz. Isso quer dizer que eu esclareço pessoas. Eu tenho um compromisso para esclarecer. E eu esclareço com a palavra, que eu fui iluminado. A palavra é a verdade. Por onde eu fui liberto, eu levo libertação. Por onde eu fui salvo, eu prego a salvação. Por onde eu fui ensinado, conhecedor, eu levo conhecimento e ensino pessoas. Pela palavra. Amém? Aprendendo de Cristo e ensinando de Cristo para o povo. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção nessa orientação. Vejam só. A fé em Deus, ela vem pelo ouvir da palavra. Se você está num canto que você não está sendo doutrinado, instruído pela palavra, você tem fé, mas não a fé que vai levar você a Deus. Não a fé que você vai prevalecer. Mas essa fé que você está seguindo, que não é pela palavra, vai levar você à vergonha e o desprezo eterno. Sabe por quê? Porque o salmista, ele sabe que se ele não tiver na palavra, ele vai se decepcionar. Ele pede a Deus que guarde ele na palavra, para que ele não venha se decepcionar da sua esperança, da sua confiança. E Deus, ele vela para cumprir a sua palavra, que não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam, não é nenhuma outra coisa, é a palavra de Deus.
Deus, ele vela para cumprir com a palavra, e ele trabalha para o bem de quem se submete à palavra, é aquele que teme a ele. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é andar na sua palavra, é guardar a sua palavra. Aprenda isso aí, o que é temer a Deus. Temer a Deus não é se formular dentro de uma instituição religiosa, viver a religiosidade, o padrão da formalidade religiosa. Temer a Deus é conhecer a palavra e passar a viver nela, decidir por ela, julgar por ela e andar na direção dela. Renunciando o nosso conceito, nossa ideia, ideologia, pensamento, atitude, ressentimentos, emoções, intenções, e tudo ser enquadrado pela palavra. Isso é temer a Deus. Jesus disse que quem ama ele guarda a palavra dele. Amar a Deus não é estar vivendo dentro de sistema religioso. Amar a Deus não é estar vivendo e praticando religião. As obras, as práticas, os usos da religião. Amar a Deus é guardar e praticar a sua palavra. Jesus disse isso lá em João 14, 23. Dá uma lidinha lá para você aprender e atualmente ser esclarecida com a palavra que você está ouvindo aqui, sendo instruído e orientado. Então, fé em Deus todo mundo tem. Mas essa fé em Deus que o povo tem, que não é conduzida pelo princípio da palavra de Deus, é uma fé vã. Jesus disse isso lá em Mateus 15, 8 e 9. O que foi dito lá atrás ao povo de Israel pelo profeta Isaías 29, 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. O temor desse povo consiste não na minha palavra, mas nos mandamentos de homem. Então logo essa fé é vã. Essa fé não é válida para Deus. Desse jeito, nessa direção, você nunca vai chegar a Deus. Então por isso que eu digo, as pessoas que estão dentro da religião católica têm fé, mas a fé dela é uma fé que vai levar a vergonha e um desprezo eterno, porque não é uma fé baseada na palavra. A palavra não ensina a clamar, rogar, pedir, nem buscar socorro e vida com Deus através de nenhum meio, de nenhum lugar, de nenhuma instituição, de nenhuma entidade, de nenhum santo protetor, de nenhuma intermediadora, intercessora. A palavra não mostra isso. A palavra mostra o único mediador entre Deus e os homens. A palavra mostra um salvador, não uma salvadora. A palavra mostra um intercessor, não uma intercessora, que é Jesus. Fora dele não há outro. Não há nenhum outro meio, nem caminho, nem verdade que se ensine em nome de Deus. Se não for por Jesus, é mentira. Então logo, os que estão seguindo a doutrina católica romana vão se decepcionar no final do labor dessa vida. Estão caminhando dentro de uma escravidão religiosa, praticando os usos e costumes e as tarefas e submisso a uma religião, a um sistema, pensando que vão no final encontrar descanso na alma e estar com Deus. Só que não. Não estou dizendo isso pelo meu entendimento, não estou julgando sem um conhecimento, eu estou aqui afirmando. Não estou fazendo juízo precipitado, eu estou julgando baseado em princípios que me levam à autoridade para dizer e afirmar tal coisa. Todos aqueles que estão na esperança de uma vida com Deus, dentro do ensino doutrinário de religião, seja ela qual for, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. A verdadeira fé que faz o homem vencer e estar com Deus é a fé em Deus, que é mediante o ouvir pela palavra. Que essa fé ela é gerada através do seu entendimento dentro da direção da palavra. Ora, antigamente eu acreditava que João, Ciclano e Beltrano me levava a Deus. Hoje a palavra me ensina que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens pecadores. Então eu deixo tudo isso e creio na palavra. Aí é que eu vou tendo fé em Deus. É essa atitude, é essa confiança, é essa esperança que chama-se fé, que me leva a estar com Deus. Quando eu creio no que ensina a palavra, não no que ensinam os homens dentro das religiões, em nome de Deus. Deu para aprender? Então, fé todo mundo tem. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, chegar a Ele, ter comunhão com Ele, estar vivendo para Ele, com Ele. Sem fé é impossível. O homem não pode chegar a Deus se não for pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Certeza e prova das coisas que não se vê. Mas o que é que você está esperando? O que você está esperando é o que está principiado na palavra? Essa é a certeza das coisas que se espera. Eu tenho certeza no que a palavra me ensina, que no futuro eu receberei. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Certeza e prova das coisas que não se vê. Você precisa ver alguma coisa para crer? Eu não vejo o que eu estou esperando.
Eu não vejo a promessa que Deus me faz, mas eu creio. Como eu creio? Qual é o meio? Qual é o princípio da minha fé para eu creio? A palavra. Eu creio na palavra que me revela coisas futuras que eu não vejo agora, mas eu alcanço pela fé. Como disse Hebreus lá no capítulo 11, versículo 24, referindo-se a Moisés, que Moisés, pela fé, renunciou ao prazer do Egito, o prazer do pecado, o bem-estar que ele tinha no Egito, para padecer com o povo de Deus, tendo em vista a promessa invisível. Dá uma lidinha lá no que diz Hebreus 11, 24. Moisés, ele tomou uma atitude de fé. Abraão tomou uma atitude de fé. Ele não viu, ele creu na palavra de Deus. Essa é a fé que Deus nos justifica, que nos leva a alcançar o dom gratuito dele, a salvação. E essa fé é na palavra. Esta palavra é a palavra escrita que nos orienta e nos leva à palavra encarnada, que é Jesus. Toda a Bíblia, toda a instrução de Deus nos conduz a Cristo. Porque Deus, lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8 e o versículo 12, depois você dá uma lidinha aí, a palavra de Deus diz que é Deus quem nos dirige ao caminho e nos orienta o caminho que devemos escolher. Deus ensina o caminho ao pecador e nos conduz e nos orienta o caminho que nós devemos escolher. E esse caminho não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhum conceito religioso, não é nenhuma tarefa, escravidão, penitência, sofrimento, flagelo de homem. Esta orientação de Deus, esse caminho é Jesus, que é o caminho da vida para que vivas, é o caminho da bênção para que não sofra maldição. Por isso que ele disse lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se não me falha a memória, porque eu quero adiantar aqui, não quero estar abrindo, mas medite aí, examine, eu tenho certeza que o que eu estou falando é o que as Escrituras informam dentro do que está ensinando. Não é o que eu pego das Escrituras e coloco o meu ensino. Lá em Deuteronômio 30, 19, Deus ele vai fazer ao povo de Israel agora dar uma advertência, orientar o povo, dizendo: eis que ponho hoje diante de vós o caminho da bênção e o caminho da morte. O caminho da vida e o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Aí Deus diz: olha o que Deus faz. Deus orienta o homem das duas direções. Uma maldita e outra bendita. Uma para a morte e uma para a condenação e para a vida. Deu para entender? Aí Deus diz: escolhe, pois, o caminho da vida. Deus mostra que diante do homem ele tem duas opções. Ou continua no caminho da morte e da maldição, ou escolhe o caminho da vida, que não é nenhum outro meio, é Jesus. Só existe dois caminhos. Só existe duas escolhas a fazer para a eternidade. Essas escolhas é para a eternidade. Dois caminhos e duas escolhas. O caminho da vida para a bênção e para a vida eterna com Deus, ou o caminho da morte para a condenação e a separação eterna de Deus. Qual você vai escolher? E Deus ele orienta o homem a escolher o caminho da vida, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém e nem tampouco ele quer condenar ninguém. A condenação vai ser por causa da justiça de Deus, que não toma o culpado por inocente e vai ter que aplicar a sua justiça para punir o pecador, nós, seres humanos, que pecamos contra Deus. Mas Deus nos deu um socorro, Deus nos deu uma saída, Deus nos proporcionou um meio para não sofrer o juízo dele. Ele mesmo vai aplicar o juízo, mas ele também estabeleceu um meio para nós nos salvar desse juízo. Esse meio é Jesus. E quem não aceitar, quem não receber, quem não seguir a direção de Deus para seguir, se converter, crer, esperar, confiar e acreditar em Jesus como Salvador de sua alma, vai continuar vivendo o engano, a mentira e sofrer a vergonha e o desprezo eterno, com toda a promessa, com toda a esperança de descanso na alma, de vida eterna, de paz com Deus, de vida maravilhosa depois da morte. Sem Jesus não há salvação. Só existem dois caminhos, para a morte e para a vida. Só existem duas opções para você. Ou crer em Jesus para se salvar, que é uma necessidade que você tem que ter, ou não crer nele, crer em muitas coisas, continua condenado. Porque salvação só é um meio que há, Jesus. E o próprio Deus estabeleceu isso. E Deus não manda ninguém
se dirigir a nenhuma entidade, nenhum salvador, nenhum intercessor. Deus não manda ninguém fazer sacrifício para ser salvo, se filiar à religião, está dentro de igreja. Deus não orienta ninguém a esse caminho da salvação. O caminho da salvação é Jesus. Deus orienta o homem a se converter, crer em Jesus, para receber dele, do Pai, a justificação, ser reconciliado, purificado dos seus pecados, para só então poder estar na presença de Deus e receber a promessa da eternidade com Ele, através de Jesus. Sem Jesus, o homem está julgado, condenado, sentenciado e indo a juízo, porque depois da morte segue ao juízo. Aproveite enquanto tem tempo para tomar a decisão e fazer a escolha hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Sua decisão só é válida enquanto você aqui viver. Depois que partir daqui, você fez uma escolha, não aceitando o amor de Deus para se salvar, permanecendo na condenação, indo para ela depois da morte. Porém, aprenda isso. Seja prudente. Escapa por tua vida, busca o Senhor enquanto se pode achar, entrar pela porta enquanto está aberta, porque um dia essa porta vai se fechar. E muitos vão procurar entrar, vai ser tarde. Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Aqui neste mundo terreno, tudo é temporário. Até você, para tomar a sua decisão, você tem um tempo. Se esse tempo passar e você não tomar a sua decisão, não fizer a sua escolha, que Deus orienta, buscar a Jesus para a vida eterna, você vai se decepcionar. E quando vier cair em si, já foi tarde demais. Já se encontrou dentro do juízo, na condenação. Não há mais como voltar. Depois que morre, não volta mais a esse mundo e não tem mais nenhum meio para a sua alma ser livre da condenação que você recebeu por não dar ouvido à voz da salvação de Deus, que foi orientada a você há tanto tempo, há tantos anos, enquanto você viveu, convidando você a crer para se salvar, e você permaneceu na ignorância, negando, desprezando, rejeitando, ignorando o amor de Deus para se salvar, que é em Jesus. E você preferiu acreditar na sua religiosidade, no seu entendimento, no seu eu acho, nos seus conceitos. E aí muitos, na eternidade, estão lá agora. Já estão. Porque quem morre não fica inconsciente e nem vai para uma extinção e aniquilação. Quem morre parte consciente, lúcido e sóbrio para a eternidade, aonde estão lá, reservados neste lugar, aguardando o dia para estar diante de Deus, no trono branco, para receber a punição para o lugar definido na eternidade. Lago de fogo que arde como enxofre. Esse é o dano da segunda morte que todos vão receber, que não creem em Jesus. Os que não creram em Jesus. Você está ouvindo essa mensagem? Você ainda tem a oportunidade, sabia disso? Ainda há esperança para você. Porque você ainda pode ouvir e pode seguir o conselho de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jesus veio ao mundo e disse assim: vinde a mim, porque Ele quer dar descanso na tua alma. Você ouvindo esse chamado, crendo, você vai encontrar salvação, porque você está indo a quem pode te salvar. Jesus chama porque Ele tem o poder. Ele faz a promessa e Ele é poderoso para cumprir. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vim salvar porque Ele pode salvar. Ele é o Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho para a vida eterna com Deus. Sem Ele, ninguém chegará a Deus, a vida eterna, ao descanso na eternidade, quando deste mundo partir. Então, receba a palavra agora, creia, e isso aí é o que vai gerar fé no teu coração, para que tu seja recebido por Deus. É essa fé que é gerada no coração do homem, quando ele ouve isso que você está ouvindo agora. Eu estou pregando pela palavra. Eu estou aqui trazendo esse sermão, essa instrução, essa orientação para você, pela palavra. Tudo que eu estou falando aqui é baseado e principiado na palavra. Não é em nenhum pastor, teólogo, igreja, religião. Não é no conceito do que eu acho. Não é a minha axiologia. Não é teologia de nenhum pastor, doutor, bacharel formado em teologia. Eu estou trazendo que Cristo, a doutrina, o ensino de Cristo, a palavra de Deus. Eu estou te instruindo pela palavra. A fé, ela é pelo